E vamos ver os parâmetros. Como vocês sabem, os parâmetros são uma forma de você customizar o sistema sem ter que mexer em programas. A aderência que o sistema tem às necessidades de um determinado usuário. E aí você tem informações como, por exemplo, o layout da loja virtual, né, adequá-lo às cores que o cliente quer, o frete, quais são as formas, o pagamento, né, onde e como pode pagar uma compra na loja virtual, as legendas dos campos virtuais que tem lá no cadastro de cliente, de fornecedores, as alíquotas de impostos, né, dependendo da situação, os textos e as pessoas que vão receber os e-mails nas rotinas de workflow e as tolerâncias nessas variações em porcentagem, se vai aceitar ou não estoque negativo. Então, tudo isso é informado no parâmetro, deve ser colocado logo na implementação do sistema para que ele se adeque às necessidades do cliente. E vamos ver como se faz isso. Então, a gente entra no cadastro, na opção parâmetro, que é a penúltima aqui, e aí ele vai mostrar várias abas com todas as opções que tem nos parâmetros. Tem a loja virtual, já falamos, no capítulo que trata da loja virtual, da aparência dela e tudo. Tem o frete, que também já tínhamos falado, inclusive o CEP de origem, tipo, faixa do CEP, tudo isso é da loja virtual. Depois nós temos alíquotas do ICMS, principalmente para a automação comercial. Existem várias alíquotas e na nota fiscal eletrônica também, que são informadas aqui. Com relação ao faturamento e compra, aí sim tem um número maior de parâmetros. Inicialmente se informa qual é o código de serviço que foi dado quando se implementou esses impostos aqui, esse serviço. Você precisa implementar um serviço que chama de ICMS sobre ST, IPI, para o caso de produtos, e para o caso de serviços, o ISS, Imposto de Renda, PIS, COFINS, e normalmente se deve colocar o próprio, na descrição do serviço, o próprio código do serviço. Mas tem gente que quer colocar outro código, e aqui o sistema precisa saber qual é o serviço referente a esse imposto, porque ele vai sair listado em alguns relatórios. E ainda, no caso dos impostos e contribuições que são retidos, aqui tem a porcentagem, e é ela que vai exatamente provocar essa retenção. Então, se você, por exemplo, não quiser a retenção de INSS numa nota de serviço, você vem aqui e zera essa alíquota. As demais alíquotas são padrão. Na parte de baixo aqui, você informa os códigos de serviço que são colocados na nota de serviço eletrônica e que determina qual é a alíquota do ISS que vai ser calculada. Esses códigos aqui têm que estar em conformidade com os quinais definidos no contrato social da empresa. E aqui embaixo você tem o número da última nota fiscal eletrônica. O sistema ele recebe da Cefaz o número da nota fiscal eletrônica e ele vai informando aqui qual é o último. Lá no faturamento você tem o número que é dado pela Cefaz de cada uma das notas. Aí você tem informações que o sistema vai imprimir na DANF, que são textos explicativos, então você pode cadastrá-los aqui nos parâmetros e depois completá-los na emissão da nota fiscal eletrônica. Você tem também dados sobre a natureza padrão de compra de produtos, porque quando você compra um produto, ele vai para o estoque, diferente de um serviço. E aí a natureza nem tem muita interferência, porque a compra de um produto não vai para o DRE, para a demonstração de resultado, ele vai para o estoque. Depois que ele é requisitado, aí sim você tem a natureza da despesa. E aqui então ele já coloca como default sempre essa natureza, quer dizer, você escolhe aqui entre as naturezas disponíveis e tem que ter uma compra de estoque ou só estoque. E se você vai colocar ou vai abrir a aba de dados de importação que são apresentados na tela de compra. O sistema RPFlex não é ainda um sistema que trata totalmente a importação, mas ele permite você digitar dados normalmente usados por pessoas que importam produtos.
Depois nós temos aqui 3 opções de integração. Uma é com vitrine ou com qualquer outro sistema de automação comercial, né? O RPFlex ele faz a integração com esses sistemas e aí você precisa informar basicamente quem é o cliente padrão, quem é a natureza padrão e quem é o banco padrão onde vai ser depositado aquele dinheiro que foi arrecadado na loja. Depois você pode fazer transferência, pode tratar da forma melhor achar. E a natureza padrão, loja virtual, enfim, todas as vendas que são feitas lá, ela já tem uma natureza padrão e o cliente quando não é informado. Tem também para o Florescia Shop, que é um site de comércio eletrônico, e para o Proteus. Então, se você estiver fazendo uma integração com o Proteus, aqui você informa o servidor, onde está localizado o Proteus, principalmente no caso de e-commerce também, loja virtual, em que a pessoa usa o RPFlex, a loja virtual do RPFlex integrada com o Proteus. No caso do workflow, então você informa, por exemplo, tem um workflow de aniversariante. O sistema todo dia varre a base de clientes, vê quem faz aniversário e manda um e-mail para o cliente aniversariante. E aqui você escreve o texto que você quer colocar, o texto, o assunto, né, lá no e-mail, e ele descarrega diariamente, ele verifica inclusive os últimos 3 dias, se ele já mandou, ele faz todo um controle enviando e-mails de parabéns. Tem aqui a variação do preço, quer dizer, quando você compra ou vende um item acima ou abaixo do preço padrão que está determinado no cadastro de produtos ou serviços, a pessoa, que é definida aqui, são 2 pessoas inclusive, recebe um e-mail dizendo, comprado um item com preço maior do que o estabelecido, ou menor. E aqui você coloca qual é a porcentagem que você aguenta para não receber esse e-mail. Também senão você vai receber e-mail toda hora. E também existe um workflow avisando que você deixou de pagar ou de receber um título que venceu. Então você informa aqui quais são os dias de tolerância que você dá, qual é a carência, né? Porque sempre demora um tempo até o título ser baixado no RPFlex, e para quem vai receber esse e-mail. Depois você tem aqui as legendas dos campos que a gente chama de campos coringa, que são campos de livre uso. Por exemplo, no cadastro de cliente, você pode ter lá um campo quem indicou, os pontos fortes daquele cliente, os pontos fracos no fornecedor, prazo de entrega, pontualidade, condição de pagamento, no orçamento, local de entrega, condição de pagamento. É livre, você coloca aqui a legenda e o sistema depois vai definir. Configuração de buffets, aqui você informa essa questão de que uma criança só vale meio adulto, um adolescente e tal. Pipeline, isso aqui não é mais usado, está aqui, mas vai ser substituído pelo Flexel, depois nós vamos falar detalhadamente do Flexel. E configurações gerais, só estamos com 2 parâmetros, que é o indicador se bloqueia saldo ou não, a digitação, porque o saldo em princípio só deve ser digitado uma vez na implementação de um item, depois não mais. Então aqui você permite ou não que os saldos sejam alterados. E se permite estoque negativo ou não, que já é uma velha tradição, e aqui é apenas o depois. Depois você pode especificar para cada item se você vai ter ou não, poder ou não aceitar estoque negativo numa venda ou numa requisição. Pessoal, o RPFlex em termos de parâmetros é muito simples. Tem ainda as perguntas, né, em cada um dos programas que complementam esse trabalho de customização, de adequação, mas se você comparar com outros sistemas que têm milhares de parâmetros, o RPFlex em questão de meia hora você preenche essa tela. É muito importante essa opção ser preenchida com correção.